Olá, irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero trazer a palavra de Deus para você, o que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Então, que Deus possa trazer esperança ao nosso coração. A palavra de Deus ela não é meramente um livro de história, né, para nos mostrar o que aconteceu no passado. A palavra de Deus ela é um livro para nos ensinar a estar sempre na presença de Deus, no centro da sua vontade. Então, nós devemos basear a nossa vida sempre na palavra de Deus, que é a nossa regra, né, de fé, de prática, a nossa regra de conduta, né? Então, que Deus possa falar no nosso coração, falar ao seu coração através dessa mensagem, amém? O tema dessa mensagem é: não se espante, você tem uma aliança com Deus, amém? É o tema da nossa mensagem. O texto, nosso texto base, está lá em Josué, capítulo 2. Deixa eu colocar aqui. Josué, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21, tá? É um pouquinho longo, mas para a gente poder entender a história toda, para a gente ter uma base legal do ensinamento. Amém? E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram 2 homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. O povo estava com medo deles. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Queria que você também prestasse atenção nisso daqui. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração. Mais uma vez,
o que ouvindo desfaleceu o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha só, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. Olha só, gente, presta atenção nesse versículo aqui também, tá? Porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, e seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram a ela, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém, irmãos? Aqui nos conta, né, a história de Raabe, que é uma mulher que ela morava na cidade de Jericó, cidade a qual foi tomada pelos hebreus, que são o povo de Deus. Amém? Eu quero voltar um pouquinho no tempo, só para você ficar ciente cronologicamente, né, da história, né, de como que o povo chegou até ali. Amém? Então, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, eles estavam sendo mantidos como escravos na terra do Egito. Estavam sendo mantidos por Faraó na terra do Egito como escravos. E assim eles ficaram ali 430 anos, né, como nos diz ali o livro de Êxodo. 430 anos eles estiveram ali no Egito como escravos. Mas eles tinham a promessa que Deus enviaria um libertador. E esse libertador, ele foi Moisés, né? Moisés, ele é filho de hebreu, ele era hebreu, e na época que Moisés nasceu, o Faraó, ele estava vendo que o povo de Deus, o povo hebreu, né, os escravos, eles estavam crescendo em número,
eles estavam sendo muito numerosos e ele ficou temeroso, né? Temeroso de que o povo pudesse se aliar aos inimigos do Egito e guerrear contra eles. Então, o que esse faraó, o que ele fez? Ele mandou matar toda criança do sexo masculino. Né? A criança nascia, aí a parteira olhava, se fosse homem, né? Se fosse um menino, a ordenança do rei era para que a parteira matasse essa criança. Né? Então, a mãe de Moisés, Joquebede, ela temeu que o filho dela fosse morto e ela colocou o filho dela num cesto e colocou no rio Nilo. Né? E a filha, o menino foi descendo o rio e a filha de Faraó estava se banhando na beira do rio e ela viu essa criança e ela pegou essa criança, ela adotou essa criança como se fosse filho dela, né? Ela adotou essa criança. E a irmã de Moisés, Miriam, ela chegou para a filha de Faraó e falou assim, olha, você quer que eu traga aqui uma mulher que possa amamentar e cuidar dessa criança? E a filha de Faraó aceitou. A filha de Faraó aceitou. Então a mãe de Moisés, ela foi, vamos dizer assim, ela foi paga, né, para amamentar e cuidar do filho dela, Moisés. Então Moisés cresceu ali no palácio, cresceu ali tendo todos os rituais, né, ensinamentos egípcios, e ele cresceu ali como um príncipe. Né? Porém Moisés, quando cresceu, ele descobriu, né? Deus colocou nele ali um anseio, né? pela origem dele, para ele descobrir a origem dele, dos pais. Então Moisés descobriu e Moisés teve um sentimento de que aquele ali era o seu povo, aquele ali era o seu lugar. E Moisés, tendo um poder de príncipe, né, ele não poderia fazer nada vendo o povo sendo escravizado. Então, o que acontece? Quando Moisés foi visitar, né, a área onde os escravos ficavam ali, trabalhando, ele viu um soldado egípcio batendo num escravo, num hebreu, né, que era povo dele. Então, o que ele fez? Ele pegou e matou esse soldado. E quando ele faz isso, ele teve que fugir do Egito, porque Faraó queria matar Moisés. Então Moisés fugiu do Egito. Né? Então, depois de um tempo, Deus manda Moisés de volta para o Egito para libertar o povo hebreu, o povo dele. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui, né? Então, Moisés volta e anuncia para o faraó, né, o que Deus havia lhe dito, né, que era para libertar o povo, que era para deixar o povo ir no deserto, cultuar ao nosso Deus. E o coração de Faraó endureceu, o Faraó não deixou. Então Deus foi enviando pragas. Né? Deus enviou 10 pragas, sendo a última a morte de todo primogênito, inclusive o primogênito de Faraó. Né? E essas pragas, irmãos, foram 10 pragas, por quê? Porque cada praga ela afetaria diretamente a um deus egípcio, tá? Um deus que eles acreditavam que os protegeria. E esses deuses nada puderam fazer, né, diante do nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então Deus mandou 10 pragas e cada praga foi derrubando
um deus egípcio, né? Eles clamavam e aquele deus não podia fazer nada, né? E então Deus enviou 10 pragas, sendo que a última praga, como eu disse, foi a morte dos primogênitos, inclusive do rei de Faraó, né? Então Faraó, diante dessa última praga, Faraó deixa o povo, liberta o povo, né? Deixa o povo ir. E quando o povo se depara ali perto nas margens ali do Mar Vermelho, Faraó chega enfurecido, né, diante de tudo aquilo que o Egito sofreu, né, diante das perdas, diante da morte do seu filho, ele chega ali com, assim, querendo vingar, né, a morte, querendo vingar tudo aquilo que eles passaram. Então, Deus se coloca diante do povo e Deus abre o mar para o povo dele passar. E quando o povo dele passa, e quando o exército de Faraó vai passar pelo mar, as águas se fecham, né, e Faraó é derrotado, e o povo de Deus então é liberto, né? Totalmente tá longe aí das mãos de Faraó. Então o povo atravessa o Mar Vermelho e chega no deserto. Porém, o povo começa a murmurar. Ele começa a murmurar. A palavra de Deus nos diz que Deus escolheu um caminho mais longo para o povo. Por quê? Porque ao se depararem com a guerra, que eles enfrentariam guerra, pois a terra que Deus havia prometido, essa terra foi invadida por outros povos. Então eles teriam que tomar essa guerra, tomar essa terra através de guerras, né? Através de luta. Então Deus escolhe um caminho mais longo para eles na primeira batalha não voltarem ao Egito, né? Aqui nós já podemos ter uma base da pessoa, que primeira dificuldade que ela tem, ela escolhe servir a Deus, ela escolhe andar nos caminhos de Deus. Irmãos, é um erro a gente achar que agora eu estou na presença de Deus, que eu não vou ter luta. É um erro nós acharmos que agora eu estou na presença de Deus, agora está tudo resolvido, não vou ter mais luta, eu não vou ter mais problemas. Isso é um entendimento errado. Nós estamos, irmãos, na contramão do mundo. Nós estamos na contramão do sistema. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. O que é esse mundo jaz no maligno? É o sistema do mundo. O sistema do mundo é um sistema corrupto, né? É um sistema que ele caminha ali, ele vai afunilando, ele caminha ali para a manifestação do anticristo. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. A igreja, ela está sendo encurralada, a igreja está sendo expulsa, né? Nós estamos vendo aí invasões das igrejas, né? Perseguição aos cristãos, morte de cristãos, estão vilipendiando a imagem, né? A imagem do cristianismo, vilipendiando os templos, né? Então, nós estamos vendo essa perseguição. Então, por andarmos na contramão do sistema, por andarmos na contramão do que aquilo dos planos de Satanás, nós temos lutas. Nós temos lutas. Então é um erro nós agora eu sou cristão, né? Me converti. E é um erro nós acharmos que não teremos mais lutas. Então o povo, Deus escolheu um caminho mais longo para a primeira luta que o povo tiver, eles não voltarem para o Egito.
E muitas pessoas estão acontecendo isso. Muitas pessoas, na primeira situação difícil que elas enfrentam, depois de converterem, se converterem, depois de aceitarem Jesus, né? A primeira situação é desanimar e voltar para a vida que ela tinha antes. Infelizmente, as pessoas elas desanimam, né? E elas voltam para o que elas viviam antes. Entendeu? Então, o povo começou a murmurar, porque eles ficaram no deserto, e chegavam no deserto, a água, por exemplo, eles estavam com sede. Então chegaram para Moisés e falaram assim, poxa, você nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui no deserto? Irmãos, Moisés teve muita paciência. Muita paciência. A palavra de Deus nos fala que Moisés foi o homem mais paciente que teve nessa terra. E mesmo assim o povo conseguiu irritá-lo, né? O povo conseguiu tirar essa virtude dele, tirar, que eu falo assim, irritá-lo, né? Ele saiu daquilo que ele era. Então, o povo começou a murmurar. E Moisés então envia 12 espias, um de cada tribo. Moisés envia para eles reconhecerem, fazerem um reconhecimento ali da terra que Deus havia de entregar na mão deles. E esses 12 espias, eles voltam, com exceção de Josué e Calebe, eles voltam com uma atitude assim, estamos perdidos, né? Porque terra onde tem gigante, né? Terra de gigante, terra de um povo guerreiro, de um povo que tem muitos armamentos, de um povo mau, né? Então, assim, eles voltam com essa informação, com exceção de Josué e Calebe. Então, ao invés deles voltarem, e como Josué e Calebe voltou, poxa, a terra emana leite e mel, Deus vai entregar a terra em nossas mãos, Deus vai nos dar a vitória sobre os nossos inimigos, né? Eles voltaram aterrorizados, né? Dizendo, nós somos como gafanhotos perante eles. É assim que eles estavam se vendo, né? Nós somos como gafanhotos, nós somos minúsculos diante deles. Então, Deus vendo tudo isso, né? Deus vendo tudo isso, Deus então fala que ninguém que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, ninguém iria entrar na terra prometida. Então o povo passou mais 40 anos no deserto, vagando no deserto, mas em nenhum momento, Deus deixou de dar a eles aquilo que eles precisavam. Deus cuidou deles, né? Deus cuidou deles. Esses dias o pastor Leandro disse uma mensagem lá na igreja, o cuidado de Deus no deserto, né? Então, Deus não deixou de cuidar, Deus enviou maná, que era o pão que desceu do céu para alimentar o povo. Deus enviou cordonizes, né? Carne para o povo se alimentar. Deus, durante o dia, era uma nuvem protegendo e guiando eles, protegendo do calor, né? Trazendo refrigério, protegendo o seu povo, e durante a noite, para eles não morrerem congelados também, porque o deserto durante o dia é um calor tremendo e de noite é um frio tremendo. Então Deus envia uma coluna de fogo para aquecer o povo, né? Então Deus não deixou de cuidar do povo, mesmo eles mesmo não confiando em Deus, mesmo eles desacreditando que Deus entregaria aquela terra a eles.
Deus não deixou de cuidar deles. Então o povo passa 40 anos no deserto. E depois desses 40 anos, o povo chega à terra prometida. Moisés, eu quero abrir aspas aqui. Moisés, o povo conseguiu irritar Moisés quando Deus mandou que ele tocasse na rocha. Moisés bateu na rocha, né? A rocha ali representava Jesus. Então Moisés bate na rocha por essa atitude dele, né? Porque o povo estava murmurando, querendo água, murmurando, e Moisés então perde a paciência, ele bate na rocha, né? Então, por essa atitude dele, ele também não entrou. Ele viu a terra prometida, ele viu de longe, mas ele não entra na terra. Ele não entra na terra prometida. Somente Josué e Caleb e aqueles que nasceram ali, né, num período de 40 anos no deserto. Mas ninguém que saiu do Egito, além de Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Então Moisés, chegando na terra, né, próximo à terra prometida, Moisés então morre. Quem assume o seu lugar é Josué. Josué então atravessa o Rio Jordão. Ele atravessa o Rio Jordão com o povo, e Deus abre o Rio Jordão para eles passarem, assim como Deus fez com Moisés, assim como Deus fez lá atrás, há 40 anos atrás, quando o povo saiu do Egito. Então, eles atravessam o Rio Jordão, e a primeira cidade que eles se deparam é a cidade de Jericó, onde nós lemos o texto aqui. Eles então entram, Josué envia 2 espias à cidade de Jericó para saber como que era, onde ficava, como que era a cidade, onde ficavam os guardas, né, para levantar informações. Raabe então ela morava nos muros da cidade, né, o que a palavra de Deus nos fala. Ela morava nos muros da cidade. Então Raabe ela tinha a visão dos 2 lados. Raabe tinha a visão dos 2 lados, assim como nós, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós estamos vivendo nesse mundo. Então, naturalmente, nós vamos olhar com nossos olhos, vamos dizer assim, carnais, né, o que está acontecendo nesse mundo. E, por outro lado, nós somos seres espirituais. E nós devemos olhar com os nossos olhos espirituais o que está acontecendo também no mundo espiritual, né? Nós não podemos deixar que o que está acontecendo nessa terra venha nos abalar, venha tirar a nossa paz, venha tirar o nosso sossego. Raabe, apesar, né, dela morar em cima do muro, literalmente, da casa dela ficar em cima das muralhas de Jericó, na hora de se posicionar, na hora de tomar uma posição, ela não ficou em cima do muro. Ela tomou uma posição, ela tomou partido. E é isso que nós devemos fazer, né? Nós não devemos agradar, essa questão de agradar todo mundo. Olha, eu vou fazer isso daqui para agradar eles que não são cristãos, e eu vou fazer isso daqui para agradar os que são cristãos. Nós devemos nos posicionar. Amém, irmãos? Nós devemos nos posicionar contra esse mundo. A palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, nosso entendimento. Amém, irmãos? Eu quero trazer você que Raabe não deixou de se posicionar diante desse problema, diante dessa dificuldade. Então, irmãos, Raabe disse, está aqui no capítulo 2, versículo 8, olha, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado
e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Eles estavam aterrorizados, eles estavam com medo, né, diante da ameaça da invasão do povo a Jericó. Então Raabe olhava, eu posso imaginar Raabe em cima do muro, né? A casa dela ficava ali, ela olhando para um lado e ela vendo o povo aterrorizado. Ela vendo o povo com medo. E ela olhava para fora da cidade, porque como ela estava em cima a localização dela era em cima dos muros, ela podia ver os dois lados, ela tinha visão dos dois lados. Então ela olhava para um lado, a cidade aterrorizada, com medo. E ela olhava para fora, os hebreus prestes a invadir a cidade. Né? Mas Raabe, olhando para aquela ameaça, né, vamos dizer assim, ameaça para a cidade, Raabe, ela sabia que a salvação dela estava ali. Porque ela tinha uma aliança com aquele povo. Ela sabia que eles invadindo a cidade, que eles seriam guardados, que ela seria guardada, que a casa dela seria poupada da morte, das invasões, seria poupada na hora da invasão. E é assim que nós temos que olhar também. Porque nós estamos olhando, irmãos, para esse mundo e nós estamos vendo guerras, né? Rumores de guerras, a Rússia invadindo a Ucrânia, a China querendo invadir Taiwan, países sendo ameaçados, cristãos sendo perseguidos, fora isso tudo, tem pandemia, né? Pandemia. Fora isso tudo, nós estamos vendo perseguição, nós estamos vendo crise econômica, nós estamos vendo, irmãos, várias situações que poderiam desesperar qualquer um, né? Poderia desesperar qualquer pessoa. Mas nós temos aliança com Deus. A palavra de Deus nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é de Deus, você tem uma aliança com Deus. Assim como Raabe fez aliança com o povo hebreu, sabendo da iminência daquela invasão, sabendo que Deus havia dado aquela terra para aquele povo. Ela diz, eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Então, mesmo ela sabendo disso tudo, mesmo ela tendo a consciência, ela sendo moradora da cidade, que seria invadida, ela sabia que aquele povo iria poupar a casa dela, porque ela tinha feito uma aliança com ele. Assim Deus fez uma aliança conosco, né? Nos dando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos proteger, para nos guardar. Assim como ela foi poupada, nós também seremos poupados. Tá, irmãos? Nós também seremos poupados. Poupado que eu falo aqui não é de lutas, irmãos. Poupado aqui é da perdição. Tá? É da perdição. Não é poupado de lutas. Nós enfrentaremos lutas, sim. Nós enfrentaremos lutas, sim. Mas em momento algum, Deus nos deixará desamparados. Em momento algum, Deus nos deixará desamparados. Tá? Então, diante disso tudo, ela permaneceu firme, ela permaneceu fiel, ela permaneceu ali
convicta de que ela e sua casa seria poupado. E assim aconteceu. A cidade foi invadida, primeiramente o povo cercou Jericó, o povo rodeou Jericó, uma vez durante 7 dias, uma vez por dia, e no 7º dia o povo deu 7 voltas na cidade, e eles gritaram, e os muros da cidade caíram, com exceção da casa de Raabe. Então o povo entrou e tomou a cidade. E a família de Raabe, a casa dela foi poupada, porque ela tinha uma aliança com aquele povo. E assim, irmãos, nós devemos olhar também para tudo isso que está acontecendo. A iminência, né, dos conflitos, a iminência das perseguições, a iminência de tudo isso, de tudo que está acontecendo no mundo. Nós devemos olhar e ter a certeza de que eu tenho uma aliança com Deus. Deus irá me guardar, Deus irá me proteger. A minha casa está guardada pelo sangue de Jesus. Ela não se deixou desfalecer, né? Pela iminência da ameaça que havia ali. Assim nós devemos olhar também para tudo isso que está acontecendo e crer que a nossa redenção se aproxima, e crer que o nosso socorro está chegando, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E é como se fosse um funil, né? Tudo está caminhando ali para a manifestação do anticristo. O anticristo, ele vai se levantar como a solução do mundo, né? Ele vai se levantar como uma solução. Então, se ele é a solução, vamos dizer, né? Se ele vai se levantar como solução, é porque o mundo vai estar em problema, o mundo vai estar em crise. O mundo vai estar em crise. Então, nós devemos olhar para isso tudo, crendo que o nosso Deus virá nos socorrer. O nosso Deus virá nos socorrer. O nosso socorro, ele vem do alto. Então, irmãos, que você possa permanecer firme, que você possa permanecer olhando para tudo isso que está acontecendo e não deixar que a sua fé seja abalada. Né? Nós temos visto aí, eu tenho visto em várias igrejas, esses dias eu vi uma igreja com capacidade, vamos colocar para 2.000 pessoas, uma igreja com estrutura fenomenal, com toda a estrutura, equipamento, uma igreja gigante, tinha 30 pessoas na igreja, num evento de missões, igreja super vazia, né? E nós temos visto aí jogos de futebol lotados, os estádios abarrotados, as pessoas sem máscara, né? Tudo aglomerado, tudo um em cima do outro. Irmãos, se alguém ali morrer, eu não posso falar, né, assim, mas quem sabe é Deus, mas nem todo mundo ali é salvo não, irmãos. Se alguém ali morrer e não tiver a salvação, ele vai para o inferno e ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Então nós que temos o Senhor Jesus Cristo, nós não devemos deixar de ter comunhão com a igreja. Nós não devemos deixar, irmãos, de frequentar a casa de Deus. Nós não sabemos até quando nós vamos ter esse privilégio de estarmos na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, porque esse ano é um ano de eleição, dependendo de quem ganhar. O ano que vem a gente não sabe nem se a gente vai poder cultuar ao Senhor.
Tem um candidato aí que já falou que vai colocar os pastores no devido lugar. Mas isso, irmãos, não contradiz o que eu disse na mensagem anterior. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. A palavra de Deus ela tem que se cumprir. Então, independente de quem esteja ali, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Se for da vontade de Deus que a igreja seja perseguida, porque é na perseguição, irmãos, é na perseguição que a igreja cresce, é na perseguição que Deus nos enche com o Espírito Santo. É na perseguição para quê? Para que a gente possa suportar. Muitas pessoas olham assim, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias Deus derramará o teu Espírito sobre toda a carne. Né? Muitas pessoas assim esperam um sinal extraordinário, vamos dizer assim. Né? Mas eu já vejo isso como Deus nos dando força, enviando o seu Espírito Santo para a gente permanecer firme, para a gente permanecer na palavra, mesmo em meio às ameaças. Então, irmãos, não deixe de congregar, não deixe de frequentar a igreja, não deixe de ler a palavra de Deus, porque dependendo da situação a gente não sabe, porque tem uma agenda, né? A Agenda 2030, que é da ONU, né? E eles estão fazendo de tudo para que essa agenda seja cumprida. Então essa agenda ela tem vários planos, né? Vários planos. Então vários projetos a serem implantados no mundo inteiro, né? A fim de manifestar o anticristo. Tá? A fim de manifestar o anticristo, controle populacional, né? Redução da população, controle censura, controle do que você pode ver, do que você não pode ver, do que você pode falar, do que você não pode falar, né, irmãos? Tirando a nossa liberdade de escolha, tirando a nossa liberdade de cultuar ao Senhor, né, o controle sobre a economia, só vai poder comprar, só vai poder vender quem tiver, né, a marca. Entendeu, irmãos? Então, assim, tirando o direito de propriedade, você não será mais dono de nada se você tem a sua casinha, né? Se a gente tem a nossa casinha, a gente não vai ser dono mais, porque eles querem tomar e se apropriar de tudo, É o estado máximo, né? É o estado máximo, é o estado controlando tudo. Então, irmãos, a gente não sabe até quando a gente vai poder cultuar a Deus, até quando a gente vai ter a liberdade de ir na casa do Senhor, ter comunhão com os irmãos, até quando a gente vai poder ali se reunir para buscar a presença de Deus, para louvar a Deus, até quando eu vou ter a minha Bíblia em casa para poder orar. Então, irmãos, a hora é agora. Se encha da palavra de Deus, se encha da presença de Deus, busque a presença de Deus, né? Para quê? Para que no dia mau a gente possa resistir, para que você possa resistir no dia mau. A palavra de Deus nos diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que você possa buscar a Deus, que você possa se envolver na obra de Deus. Nós podemos ser agora, irmãos, a última igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Aqui nessa terra. A Bíblia nos fala
que nós saberemos pelos sinais. Pelos sinais. A gente não pode aqui estipular uma data, Jesus vai vir nesse dia, nesse ano, nessa data. A gente não pode fazer isso, porque só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Mas pelos sinais, a gente consegue interpretar que o fim está chegando. Que o fim está chegando, assim como uma mulher, né, com dores de parto, assim como as dores elas vão ter um intervalo menor, assim a igreja, né, assim nós estamos vendo que as dores, os sinais, as guerras, as ameaças, isso tudo está tendo um intervalo menor. Isso tudo está tendo um intervalo menor. Então, que Deus possa conservar você em paz, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Em Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4, a declaração de Isaías diz assim: Deus irá conservar em perpétua paz os que confiam nele. Que Deus possa conservar você, irmãos. A palavra de Deus nos diz também em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então que você se encha da presença de Deus. Para qual lado você tem olhado? Né? Assim como Rabi olhava para um lado e via o desespero, e ela olhava para o outro lado e ela via assim, a redenção, a salvação. Para qual lado você tem olhado? Tem gente que só sabe falar de morte, de doença, né? Tem gente que se enche disso daí. Ela traz uma carga de negatividade, né? Tem gente que vive com medo, está apavorado. Então, irmãos, que Deus possa trazer a paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então, irmãos, que Deus possa trazer para você a paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento, irmãos, é a gente ter conhecimento de uma coisa e saber, olha, aquilo ali vai trazer para mim um transtorno muito grande. Aquilo ali vai trazer para mim um problema muito grande. Mas a paz do Senhor, ela excede, ela é maior do que esse entendimento que eu tenho, do que esse conhecimento que você tem. A paz do Senhor, ela traz, mesmo em meio a ameaças, mesmo em meio a dificuldades, ela traz a paz. Deus nos dá a paz, Deus nos dá a tranquilidade. Amém, irmãos? Eu sei que não é fácil passar por problemas, não é fácil. Nós, no ano passado, tivemos uma situação muito difícil, né? E não foi fácil, assim como ainda não está sendo fácil. Mas Deus ele conforta o nosso coração. É Deus que nos dá força, é Deus que tem nos dado força. E Deus não nos desampara. Amém, irmãos? Nós devemos olhar para isso tudo e ver que a nossa redenção, ela está se aproximando, que a nossa redenção, ela está chegando. Amém? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero deixar aqui um abraço para os irmãos da nossa sede no bairro Marumbi, né? Para todos os irmãos, para os irmãos também da nossa congregação no bairro Grama. Quero deixar um abraço para você, que Deus possa confortar o seu coração, que Deus possa trazer a paz para a sua vida, que Deus possa te dar força, te encher com o Espírito Santo, para que a gente possa suportar, para que a gente possa permanecer firme na presença de Deus, não deixando de fazer a obra do Senhor, não deixando de congregar, não deixando de servir a Deus pelas dificuldades. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço.
Deus abençoe.